Livro: Sherlock Holmes, O Cão dos Baskervilles. Autor: Arthur Conan Doyle. Capítulo 12. Morte na charneca. Por um momento ou dois fiquei sentado sem respirar, dificilmente capaz de crer nos meus ouvidos. Depois, meus sentidos e minha voz voltaram enquanto um peso esmagador de responsabilidade pareceu num instante ter sido erguido da minha alma. Aquela voz fria, incisiva e irônica não podia pertencer senão a um homem em todo o mundo. Holmes! Exclamei. Holmes! Saia, disse ele, e por favor tenha cuidado com o revólver. Abaixei-me sob a verga grosseira e lá estava ele sentado sobre uma pedra do lado de fora com os olhos cinzentos dançando divertidos ao caírem sobre as minhas feições espantadas. Ele estava magro e cansado, mas sereno e alerta, com o seu rosto agudo bronzeado pelo sol e maltratado pelo vento. Com seu terno achadrezado e boné de pano, parecia qualquer outro turista sobre a charneca e havia conseguido, com aquele amor felino pela limpeza pessoal que era uma de suas características, que o seu queixo ficasse tão liso e sua roupa branca tão perfeita como se estivesse na Baker Street. Nunca fiquei mais satisfeito de ver alguém em minha vida, disse eu ao apertar-lhe a mão. Ou mais espantado, hein? Bem, devo confessar que sim. A surpresa não foi toda de um lado só, garanto-lhe. Não tinha nenhuma ideia de que você havia encontrado o meu retiro ocasional, menos ainda que você estivesse dentro dele, até eu chegar a 20 passos da porta. A marca dos meus pés, suponho? Não, Watson, receio não poder reconhecer a marca dos seus pés entre todas as marcas de pés do mundo. Se você desejar seriamente me enganar, deve mudar de charutaria, porque quando vejo a ponta de um cigarro marcada Bradley, Oxford Street, sei que o meu amigo Watson está nas vizinhanças. Você a verá lá ao lado do caminho. Você jogou-a fora. Sem dúvida, naquele momento supremo em que investiu para dentro da cabana vazia. Exatamente. Foi o que pensei, e conhecendo a sua tenacidade admirável fiquei convencido de que você estava sentado de tocaia, com uma arma ao seu alcance, esperando que o morador voltasse. Então você pensou realmente que eu fosse o criminoso. Eu não sabia quem era você, mas estava resolvido a descobrir. Excelente, Watson. E como você me localizou? Você me viu, talvez, na noite da caçada ao condenado, quando fui tão imprudente a ponto de permitir que a lua se erguesse por trás de mim? Sim, eu vi então. E sem dúvida revistou todas as cabanas até chegar a esta. Não, o seu menino foi observado, e isso me deu uma orientação. De onde procurar? O velho cavalheiro com o telescópio, sem dúvida. Na primeira vez. Não pude entender quando vi a luz brilhando nas lentes. Ele se levantou e olhou para dentro da cabana. Ali vejo que Cartwright trouxe alguns suprimentos. O que é este papel? Então você esteve em Combe Tracey, não esteve? Estive. Para ver a senhora Laura Lyons? Exatamente. Muito bem. Nossas pesquisas têm corrido evidentemente em linhas paralelas, e quando unirmos os nossos resultados teremos um conhecimento razoavelmente completo do caso. Bem, estou satisfeito do fundo do coração de você estar aqui, porque realmente a responsabilidade e o mistério estavam ambos se tornando demais para os meus nervos. Mas como, em nome de que milagre você veio aqui, e o que você tem feito? Pensei que você estivesse em Baker Street trabalhando naquele caso de chantagem. Isso foi o que eu quis que você pensasse. Então você me usou e apesar disso não confia em mim. Exclamei, com alguma amargura. Acho que mereço o melhor tratamento em suas mãos, Holmes. Meu caro amigo, você tem sido inestimável para mim neste e em muitos outros casos, e peço-lhe que me perdoe se pareci fazer um truque com você. Na verdade, foi em parte para seu próprio bem que fiz isso e foi a minha avaliação do perigo que você corria que me levou a vir aqui e examinar a questão por mim mesmo. Se eu estivesse com o Sr. Henry, e você é certo que o meu ponto de vista teria sido o mesmo que o seu, e minha presença teria prevenido os nossos adversários muito formidáveis para ficarem em guarda. Como está, pude andar por aí como provavelmente não poderia ter feito se estivesse morando na mansão, e continuo um fator desconhecido no negócio, pronto a lançar todo o meu peso no momento crítico. Mas por que se esconder de mim? Porque se você soubesse não podia ter me ajudado e podia provavelmente ter levado à minha descoberta. Você poderia querer-me contar alguma coisa, ou em sua bondade teria me trazido um ou outro conforto, e assim correríamos um risco desnecessário. Trouxe Cartwright comigo para cá, você se lembra do sujeito baixinho do escritório do Expresso, e ele tem cuidado dos meus desejos simples, um pedaço de pão e um colarinho limpo. O que um homem quer mais? Ele me proporcionou um par de olhos extras sobre um par de pés muito ativo, e ambos têm sido inestimáveis.
Então meus relatórios têm sido desperdiçados. Minha voz tremeu quando me lembrei das dificuldades e do orgulho com que os havia redigido. Holmes tirou um maço de papéis do bolso. Aqui estão os seus relatórios, meu caro amigo, e bastante manuseados, garanto-lhe. Tomei medidas excelentes, e eles se atrasam apenas um dia em seu caminho. Devo cumprimentá-lo calorosamente pelo zelo e a inteligência que você demonstrou num caso extraordinariamente difícil. Eu estava bastante magoado pelo logro que havia sido praticado comigo, mas o carinho do elogio de Holmes afastou a raiva da minha mente. Senti também no meu íntimo que ele tinha razão no que dissera e que era realmente melhor para o nosso propósito que eu não soubesse que ele estava na charneca. Assim é melhor, disse ele vendo a sombra desaparecer do meu rosto. E agora conte-me o resultado da sua visita à senhora Laura Lyons. Não foi difícil para mim imaginar que foi para vê-la que você tinha ido, porque sei que ela é a única pessoa em Combe Tracey que pode nos ajudar na questão. Na verdade, se você não tivesse ido hoje, é muito provável que eu tivesse ido amanhã. O sol havia se posto e o crepúsculo estava caindo sobre a charneca. O ar esfriara e nós entramos na cabana para nos esquentar. Lá, sentados juntos à meia luz, contei a Holmes a minha conversa com a dama. Tão interessado estava ele que tive de repetir uma parte dela 2 vezes antes de ele se dar por satisfeito. Isso é muito importante, disse ele quando eu havia concluído. Preenche uma lacuna que eu tinha sido incapaz de transpor neste caso muito complexo. Você sabe talvez que existe uma grande intimidade entre essa dama e o Sr. Stapleton. Eu não sabia da grande intimidade. Não pode haver nenhuma dúvida a respeito disso. Eles se encontram, eles se escrevem, há um entendimento completo entre eles. Agora isso coloca uma arma muito poderosa em nossas mãos. Se eu pudesse usá-la pelo menos para afastar sua mulher. Sua mulher? Estou dando a você uma informação em troca de todas que você me deu. A dama que tem passado até aqui por senhorita Stapleton é na realidade mulher dele. Santo Deus, Holmes. Está certo do que está dizendo? Como pode ele ter permitido que Sr. Henry se apaixonasse por ela? O fato de Sr. Henry se apaixonar não podia fazer mal a ninguém, exceto a Sr. Henry. Ele cuidou especialmente para que Sr. Henry não tivesse relações com ela, como você mesmo observou. Repito que a dama é sua mulher e não sua irmã. Mas por que essa impostura elaborada? Porque ele previu que ela seria muito mais útil para ele no papel de uma mulher livre. Todos os meus instintos não articulados, minhas desconfianças vagas, tomaram subitamente e se concentraram no naturalista. Naquele homem impulsivo, pálido com seu chapéu de palha e sua rede de borboletas, parecia haver alguma coisa terrível. Uma criatura de paciência e astúcia infinitas, com um rosto sorridente e um coração assassino. É ele então que é o nosso inimigo? Foi ele que nos seguiu em Londres? Foi o enigma que decifrei. E o aviso deve ter vindo dela. Exatamente. A forma de alguma vilania monstruosa, entrevista meio imaginada, avultou através da escuridão que havia me rodeado por tanto tempo. Mas você está certo disso, Holmes? Como você sabe que a mulher é casada com ele? Porque ele até agora se esqueceu de contar a você um trecho verdadeiro de autobiografia por ocasião do primeiro encontro com você e arrisco-me a dizer que se arrependeu disso muitas vezes. Certa vez ele foi diretor de um colégio no norte da Inglaterra. E não há ninguém mais fácil de se seguir a pista do que um diretor de colégio. Há agências escolares pelas quais se pode identificar qualquer homem que tenha estado na profissão. Uma pequena investigação mostrou-me que um colégio sofrerá um fracasso em circunstâncias atrozes, e que o homem que era dono dele, o nome era diferente. Havia desaparecido com a mulher. As descrições concordam. Quando eu soube que o homem desaparecido era dedicado à entomologia, a identificação ficou completa. A escuridão estava diminuindo, mas muita coisa ainda estava escondida pelas sombras. Se essa mulher é realmente casada com ele, onde entra a senhora Laura Lyons? Perguntei. Esse é um dos pontos sobre o qual as suas próprias pesquisas lançaram uma luz. A sua entrevista com a dama esclareceu muito a situação. Eu não sabia sobre o projetado divórcio entre ela e seu marido. Nesse caso, considerando Stapleton como um homem livre, ela contava sem dúvida em se tornar mulher dele. E quando ela abrir os olhos? Ora, então podemos encontrar uma dama prestativa. Deve ser o nosso primeiro dever vê-la, nós dois amanhã. Você não acha, Watson, que está longe do seu pupilo há bastante tempo? O seu lugar deve ser na mansão Baskerville. As últimas riscas vermelhas haviam desaparecido a oeste e a noite havia caído sobre a charneca. Algumas estrelas desbotadas estavam brilhando num céu violeta.
Uma última pergunta, Holmes, disse eu ao me levantar. Certamente não há nenhuma necessidade de segredo entre eu e você. Qual é o significado disso tudo? O que procura ele? A voz de Holmes abaixou quando respondeu. É assassinato, Watson, refinado a sangue frio, assassinato deliberado. Não me pergunte detalhes. Minhas redes estão se fechando sobre ele, assim como as dele estão sobre Sr. Henry, e com a sua ajuda ele já está quase à minha mercê. Não há senão um perigo que pode nos ameaçar, que é dele atacar antes de estarmos prontos para fazê-lo. Mais um dia, 2 no máximo, e tenho o meu caso completo, mas até então cuide do seu pupilo tão de perto como uma mãe extremosa vigiou alguma vez o seu filho doente. A sua missão hoje justificou-se por si mesma, e apesar disso quase cheguei a desejar que você não tivesse saído do lado dele. Volte. Um grito horrível, um brado de horror e angústia, explodiu no silêncio da charneca. Esse grito medonho transformou o sangue em gelo em minhas veias. Oh, meu Deus! Disse eu ofegante. O que é isso? O que significa? Isso? Holmes havia ficado de pé num salto, e viu seu vulto escuro e atlético na porta da cabana, com os ombros abaixados, a cabeça projetada para a frente e o rosto perscrutando a escuridão. Silêncio! Cochichou ele. Silêncio! O grito havia sido alto devido à sua veemência, mas havia ressoado de algum lugar afastado na planície escura. Agora explodiu nos nossos ouvidos, mais perto, mais alto, mais urgente do que antes. Onde está ele? Cochichou Holmes, e ouvi pela excitação da sua voz que ele, o Homem de Ferro, estava abalado até a alma. Onde está ele, Watson? Lá, acho. Eu apontei para a escuridão. Não lá. Novamente o grito de agonia passou pela noite silenciosa, mais alto e muito mais perto do que nunca. E um novo som misturou-se com ele, um troar sussurrado, profundo, musical e apesar disso ameaçador, aumentando e diminuindo como murmúrio baixo e constante do mar. O cão! Exclamou Holmes. Venha, Watson, venha! Deus nos livre de chegarmos tarde demais. Ele tinha começado a correr rapidamente pela charneca e eu havia seguido seus calcanhares. Mas agora de alguma parte por entre o terreno irregular imediatamente à nossa frente veio um último grito desesperado e depois uma pancada forte e ensurdecedora. Nós paramos e ficamos ouvindo. Nenhum outro som rompeu o silêncio pesado da noite sem vento. Vi Holmes pôr a mão na testa como um homem distraído. Ele bateu com os pés no chão. Ele chegou antes de nós, Watson. Estamos atrasados demais. Não, certamente não. Que tolo fui em me conter. E você, Watson, veja no que dá abandonar o seu pupilo. Mas por Deus, se o pior aconteceu, nós o vingaremos. Corremos cegamente pela escuridão, esbarrando contra blocos, forçando o nosso caminho através de moitas de tojo, subindo as colinas ofegantes e descendo encostas correndo, indo sempre na direção de onde aqueles sons horríveis tinham vindo. Em cada elevação Holmes olhava em volta ansiosamente, mas as sombras eram espessas sobre a charneca e nada se movia na sua superfície erma. Você pode ver alguma coisa? Nada. Mas puxa, o que é aquilo? Um gemido baixo havia chegado aos nossos ouvidos. Lá estava ele, novamente à nossa esquerda. Nesse lado uma crista de rochas terminava numa escarpa vertical que dominava uma encosta juncada de pedras. Na sua superfície desigual estava esparramado um objeto escuro e irregular. Quando corremos na direção dele o contorno vago assumiu uma forma definida. Era um homem prostrado de bruços sobre o chão, com a cabeça dobrada sob ele num ângulo horrível, os ombros redondos e o corpo encolhido como se estivesse no ato de dar um salto mortal. Tão grotesca era a atitude que não pude perceber no momento que aquele gemido tinha sido a entrega da sua alma. Nem um sussurro nem um arrastar leve, erguia-se, agora do vulto escuro sobre o qual nos abaixamos. Holmes pôs sua mão sobre ele e levantou-a novamente com uma exclamação de horror. A chama do fósforo que ele riscou brilhou sobre os seus dedos empastados, sobre a poça horrível que se ampliava lentamente do crânio esmagado da vítima, e brilhou sobre mais alguma coisa que deixou as nossas entranhas reviradas e desfalecidas dentro de nós, o corpo de Sr. Henry Baskerville. Não havia nenhuma possibilidade de qualquer de nós esquecer aquele terno peculiar xadrez avermelhado, o mesmo que ele havia usado na primeira manhã em que o havíamos visto na Baker Street. Tivemos um único vislumbre dele, e depois o fósforo piscou e se apagou, ao mesmo tempo em que a esperança havia desertado de nossas almas. Holmes gemeu, e seu rosto pálido brilhava na escuridão. O animal! O animal! Exclamei com os punhos cerrados. Oh, Holmes, nunca me perdoarei por tê-lo deixado entregue à sua sorte. A culpa é mais minha do que sua, Watson.
a fim de ter o meu caso bem esclarecido e completo, desperdicei a vida do meu cliente. Esse é o maior golpe que recaiu sobre mim em minha carreira. Mas como eu podia saber que ele arriscaria a sua vida sozinho na charneca apesar de todos os meus avisos? O fato de termos ouvido os gritos dele, meu Deus, aqueles gritos, e apesar disso sermos incapazes de salvá-lo. Onde está este cão feroz que o levou à morte? Ele pode estar escondido entre estas rochas neste instante. Stapleton, onde está ele? Ele responderá por isto. Vai responder. Cuidarei disso. Tio e sobrinho foram assassinados. O primeiro assustado até morrer pela própria visão de uma fera que ele pensava ser sobrenatural, o outro levado ao seu fim em sua fuga louca para fugir dela. Mas agora temos que provar a relação entre o homem e a fera. Exceto pelo que ouvimos, não podemos jurar sequer quanto à existência da última, já que Sr. Henry morreu evidentemente da queda. Mas por Deus, astuto como ele é, o sujeito estará em meu poder antes de outro dia terminar. Ficamos de pé com os corações amargurados dos dois lados do corpo, desfigurado e esmagados por esse desastre súbito e irrevogável que havia levado todos os nossos esforços longos e cansativos a um fim tão lamentável. Depois, quando a lua se ergueu, subimos até o alto das rochas de cima das quais o nosso pobre amigo havia caído, e do cume contemplamos a charneca escura, meio prata e meio sombras. Ao longe, a quilômetros de distância, na direção de Grimpen, uma luz amarela firme e isolada estava brilhando. Ela só podia vir da casa retirada dos Stapletons. Com uma praga amarga sacudi meu punho para ela enquanto olhava. Por que não podemos pegá-lo imediatamente? O nosso caso não está completo. O sujeito é desconfiado e astuto, até o último grau. Não se trata do que nós sabemos, mas do que podemos provar. Se fizermos o movimento em falso, o vilão ainda pode nos escapar. O que podemos fazer? Haverá bastante o que fazer para nós amanhã. Esta noite só podemos realizar os últimos ritos para o nosso pobre amigo. Juntos descemos a encosta escarpada e nos aproximamos do corpo, negro e claro contra as pedras prateadas. A agonia daquelas pernas, contorcidas, deram-me um espasmo de dor e encheram meus olhos de lágrimas. Temos que pedir ajuda, Holmes. Nós não podemos carregá-lo a distância toda até a mansão. Santo Deus, você está louco? Ele havia soltado um grito e se inclinado sobre o corpo. Agora estava dançando, rindo e apertando a minha mão. Poderia esse ser o meu amigo sério e retraído? Esses eram fogos escondidos realmente. Uma barba. Uma barba. O homem tem uma barba. Uma barba? Não é o baronete, é o meu vizinho, o condenado. Com pressa febril viramos o corpo de frente, e aquela barba grotesca estava apontada para a lua fria e clara no alto. Não podia haver nenhuma dúvida quanto à testa saliente e aos olhos afundados de animal. Era realmente o mesmo rosto que havia olhado ferozmente para mim à luz da vela de cima da pedra, o rosto de Selden, o criminoso. Depois, num instante, tudo tomou-se claro para mim. Lembrei-me de como o baronete havia me contado que dera o seu velho guarda-roupa a Belrimore. Este o havia passado adiante a fim de ajudar Selden em sua fuga. Botas, camisa, boné, era tudo de Sr. Henry. A tragédia ainda era bastante negra, mas esse homem havia pelo menos merecido a morte pelas leis do seu país. Contei a Holmes como estavam as coisas, com o meu coração borbulhando de gratidão e alegria. Então as roupas tinham causado a morte do pobre diabo, disse ele. É evidente que o cão foi lançado na pista de algum objeto de Sr. Henry, a bota que foi surrupiada do hotel, com toda a probabilidade, e assim descobriu este homem. Há uma coisa muito singular, contudo. Como foi que Selden, no escuro, veio a saber que o cão estava em sua pista? Ele o ouviu. Ouvir um cão na charneca não induziria um homem duro como este condenado a esse paroxismo de terror a ponto de arriscar a recaptura gritando desesperadamente por socorro. Pelos seus gritos ele deve ter corrido uma longa distância após saber que o animal estava na sua pista. Como ele soube? Um mistério maior para mim é porque esse cão, supondo que todas as nossas conjecturas estejam corretas, eu não suponho nada. Bem, então, por que esse cão devia estar solto esta noite? Suponho que nem sempre ele corra solto pela charneca. Stapleton não o deixaria ir a menos que tivesse motivos para pensar que Sr. Henry estivesse lá. Minha dificuldade é a mais formidável das duas porque eu acho que teremos muito depressa uma explicação da sua, ao passo que a minha pode permanecer para sempre um mistério. A questão agora é, o que devemos fazer com o corpo deste pobre diabo? Não podemos deixá-lo aqui. Para as raposas e os corvos.
Sugiro que o ponhamos dentro de uma das cabanas até podermos nos comunicar com a polícia. Exatamente. Não tenho nenhuma dúvida de que você e eu possamos carregá-lo até lá. Ora, Watson, o que é isto? É o próprio homem, por tudo que é maravilhoso e audacioso. Nem uma palavra que revelem suas suspeitas, nem uma palavra, ou meus planos se desmoronam no chão. Um vulto estava se aproximando de nós pela charneca, e eu vi o brilho vermelho fraco de um charuto. A luz brilhava sobre ele, e pude distinguir a forma agitada e o andar lépido do naturalista. Ele parou quando nos viu, e depois avançou novamente. Ora, Dr. Watson, não é o senhor, é? O senhor é o último homem que eu teria esperado ver cá fora na charneca a essa hora da noite. Mas, meu Deus, o que é isso? Alguém ferido? Não, não me diga que é o nosso amigo Sr. Henry. Ele passou por mim depressa e abaixou-se sobre o homem morto. Ouvi uma aspiração viva e o charuto caiu dos seus dedos. Quem é esse? Gaguejou ele. É Selden, o homem que fugiu de Princeton. Stapleton virou um rosto horrível para nós, mas por um esforço supremo havia superado seu espanto e o seu desapontamento. Ele olhou vivamente de Holmes para mim. Meu Deus! Que caso mais chocante! Como foi que ele morreu? Parece que partiu o pescoço caindo sobre estas pedras. Meu amigo e eu estávamos passeando pela charneca quando ouvimos um grito. Eu ouvi um grito também. Foi isso que me fez sair. Eu estava inquieto quanto a Sr. Henry. Por que sobre Sr. Henry em particular? Não pude deixar de perguntar, porque eu havia sugerido que ele viesse. Quando não veio fiquei surpreso e naturalmente preocupado pela sua segurança quando ouvi gritos na charneca. A propósito, seus olhos desviaram-se outra vez do meu rosto para Holmes. O senhor ouviu mais alguma coisa além de um grito? Não, disse Holmes. O senhor ouviu? Não. O que quer dizer, então? Oh, o senhor conhece as histórias que os camponeses contam sobre um cão fantasma, e assim por diante. Dizem que o ouvem à noite na charneca. Eu estava imaginando se havia alguma prova desse som esta noite. Nós não ouvimos nada desse tipo, disse eu. E qual é a sua teoria sobre a morte desse pobre homem? Não tenho nenhuma dúvida de que a ansiedade e o abandono o fizeram perder o juízo. Ele correu pela charneca num estado de loucura e, finalmente caiu aqui e partiu o pescoço. Essa parece a teoria mais razoável, disse Stapleton, e soltou um suspiro que julguei indicar seu alívio. O que o senhor acha disso, Sr. Sherlock Holmes? Meu amigo inclinou-se agradecendo. O senhor é rápido na identificação, disse ele. Estivemos à sua espera nestas partes desde que o Dr. Watson chegou. O senhor chegou a tempo de ver uma tragédia. Sim, realmente. Não tenho nenhuma dúvida de que a explicação do meu amigo cobre os fatos. Vou levar uma lembrança desagradável de volta para Londres comigo amanhã. O senhor volta amanhã? Essa é a minha intenção. Espero que sua visita tenha lançado alguma luz sobre essas ocorrências que têm nos confundido. Holmes encolheu os ombros. Não se pode ter sempre o sucesso que se espera. Um investigador precisa de fatos e não de lendas ou rumores. Não foi um caso satisfatório. Meu amigo falou da sua maneira mais franca e despreocupada. Stapleton ainda olhava fixamente para ele. Depois virou-se para mim. Eu sugeriria levar esse pobre sujeito para minha casa, mas isso daria tanto medo à minha irmã que não me sinto justificado em fazer isso. Acho que se puséssemos alguma coisa sobre o seu rosto ele ficará em segurança até de manhã. E assim fizemos. Resistindo à oferta de hospitalidade de Stapleton, Holmes e eu partimos para a mansão Baskerville, deixando que o naturalista voltasse sozinho. Olhando para trás, vimos o vulto afastando-se lentamente pela ampla charneca, e atrás dele aquela mancha preta sobre a encosta prateada que mostrava onde estava caído o homem que chegará ao seu fim tão horrivelmente. Capítulo 13. Prendendo as redes. Estamos engajados afinal, disse Holmes quando caminhávamos juntos pela charneca. Que atrevimento o sujeito tem. Como ele se recompôs diante do que deve ter sido um choque paralisador quando descobriu que o homem errado fora vítima da sua trama. Eu disse a você em Londres, Watson, e digo-lhe agora outra vez que nunca tivemos um inimigo mais digno da nossa determinação. Lamento ele ter visto você. Eu também, a princípio. Mas não havia meio de evitar isso. Que efeito você acha que terá sobre os seus planos, agora que ele sabe que você está aqui? Pode fazer com que ele fique mais cuidadoso, ou pode levá-lo imediatamente a medidas desesperadas. Como muitos criminosos espertos, ele pode confiar demais na sua própria esperteza e imaginar que nos enganou completamente. Por que não o prendemos imediatamente? Meu caro Watson, você nasceu para ser um homem de ação. O seu
Instinto é sempre fazer alguma coisa enérgica. Mas supondo, só para argumentar, que mandemos prendê-lo esta noite, como diabos ficaremos melhor por causa disso? Não podemos provar nada contra ele. Essa é a astúcia diabólica da coisa. Se ele estivesse atuando através de um agente humano podíamos obter alguma prova, mas se tivermos que arrastar esse cachorrão para a luz do dia isso não nos ajudará a colocar uma corda em volta do pescoço do seu dono. Certamente temos um caso. Nem a sombra de um, apenas suspeitas e conjecturas. Podem nos dispensar do tribunal as gargalhadas se formos com essa história e essas provas. A morte de Sr. Charles, encontrado morto sem uma marca no corpo. Você e eu sabemos que ele morreu de puro medo, e sabemos também o que o assustou. Mas como vamos fazer com que 12 jurados impassíveis acreditem nisso? Que sinais há de um cão? Onde estão as marcas dos seus dentes? Naturalmente, sabemos que um cão não morde um corpo morto e que Sr. Charles estava morto antes sequer do animal alcançá-lo. Mas temos que provar tudo isso, e não estamos em condições de fazer isso. Bem, então esta noite? Não estamos muito melhor esta noite. Novamente não há nenhuma relação direta entre o cão e a morte do homem. Nós nem vimos o cão. Nós o ouvimos, mas não podemos provar que ele estava correndo na pista desse homem. Há uma ausência completa de motivo. Não, meu caro amigo, temos que nos conformar com o fato de que não temos nenhum caso atualmente, e que vale a pena corrermos qualquer risco a fim de estabelecer um. E como você se propõe a fazer isso? Eu tenho grandes esperanças no que a senhora Laura Lyons possa fazer por nós quando a situação for tornada clara para ela. E tenho o meu próprio plano também. Suficiente para amanhã é o mal dele, mas espero finalmente estar em posição vantajosa antes do dia terminar. Não consegui saber mais nada dele, e ele caminhou perdido nos seus pensamentos até os portões da mansão Baskerville. Você vai entrar? Sim. Não vejo motivo para me esconder mais. Mas uma última palavra, Watson. Não diga nada sobre o cão a Sr. Henry. Deixe-o pensar que a morte de Selden foi como Stapleton queria que acreditássemos. Ele terá maior coragem para a provação que terá que sofrer amanhã, quando está convidado para jantar com essas pessoas. Se me lembro corretamente do seu relatório. E eu também. Então você deve se desculpar e ele tem que ir sozinho. Isso será conseguido com facilidade. E agora, se estamos atrasados demais para jantar, acho que estamos ambos prontos para as nossas ceias. Sr. Henry ficou mais satisfeito do que surpreso ao ver Sherlock Holmes, porque estivera esperando por alguns dias que os acontecimentos recentes o trariam de Londres. Ergueu as sobrancelhas, contudo, quando descobriu que o meu amigo não tinha nenhuma bagagem nem qualquer explicação para sua ausência. Então, nós atendemos logo às suas necessidades, e depois sobre uma ceia tardia explicamos ao baronete o suficiente da nossa experiência que pareceu desejável que ele soubesse. Mas primeiro tive o desagradável dever de dar a notícia a Belrimore e sua mulher. Para ele isso pode ter sido um alívio completo, mas ela chorou amargamente em seu avental. Para todo mundo ele era o homem violento, meio animal e meio demônio, mas para ela permaneceu sempre o pequeno menino teimoso da sua própria infância, a criança que segurara em sua mão. Mal realmente é o homem que não tem uma mulher para pranteá-lo. Estive me aborrecendo em casa o dia inteiro desde que Watson saiu. De manhã, disse o baronete. Acho que mereço algum crédito porque mantive minha promessa. Se eu não tivesse jurado não sair sozinho podia ter tido uma noite mais animada, porque recebi um recado de Stapleton, convidando-me para ir lá. Não tenho nenhuma dúvida de que o senhor teria tido uma noite mais animada, disse Holmes secamente. A propósito, suponho que o senhor não apreciasse termos estado pranteando sobre o seu corpo com o pescoço partido? Sr. Henry abriu os olhos. Como foi isso? Esse pobre desgraçado estava vestido com as suas roupas. Receio que seu empregado que as deu a ele possa ter problemas com a polícia. Isto é pouco provável. Não havia nenhuma marca em nenhuma delas, pelo que sei. Isso é sorte dele. Na verdade, é sorte para vocês todos, já que todos vocês estão do lado errado da lei nesta questão. Não estou certo de que, como um detetive consciencioso, meu primeiro dever não seja prender todos os que moram na casa. Os relatórios de Watson são documentos muito incriminadores. Mas e quanto ao caso? Perguntou o baronete. O senhor conseguiu desvendar alguma coisa? Sei que o Watson e eu não sabemos muito mais desde que viemos para cá. Acho que estarei em condições de tornar a situação bastante clara para o senhor brevemente. Tem sido um caso excessivamente difícil e muito complicado. Há vários pontos sobre os quais ainda precisamos de
esclarecimentos, mas esses estão chegando da mesma forma. Tivemos uma experiência, como Watson sem dúvida contou ao senhor. Ouvimos o cão na charneca, portanto posso jurar que nem tudo é uma superstição vazia. Lidei um pouco com cães quando estava no oeste, e conheço um quando ouço. Se o senhor puder amordaçar esse e pô-lo numa corrente, estarei pronto a jurar que o senhor é o maior detetive de todos os tempos. Acho que o amordaçarei e o porei numa corrente se o senhor me der a sua ajuda. O que quer que o senhor me diga para fazer eu farei. Muito bem, e vou pedir-lhe também para fazer isso cegamente, sem perguntar sempre o motivo. Como quiser. Se o senhor fizer isso, acho que as probabilidades são de que o nosso pequeno problema será resolvido em breve. Não tenho nenhuma dúvida. Ele parou de repente e ficou olhando fixamente por cima da minha cabeça para o ar. A luz batia em seu rosto e tão atento estava este e tão imóvel que podia ter sido de uma estátua clássica nítida, uma personificação da vigilância e da expectativa. O que é? Exclamamos ambos. Pude notar quando baixou os olhos que ele estava reprimindo alguma emoção interior. Suas feições ainda estavam compostas, mas seus olhos brilhavam divertidos de regozijo. Desculpe a admiração, disse ele ao acenar com a mão para a fila de retratos que cobria a parede oposta. Watson não admite que eu conheça nada sobre arte, mas isso é simples ciúme porque as nossas opiniões sobre o assunto diferem. Agora, esta é realmente uma série ótima de retratos. Bem, alegro-me de ouvi-lo dizer isso, disse Sr. Henry olhando com alguma surpresa para o meu amigo. Eu não pretendo conhecer muito sobre essas coisas, e seria melhor juiz de um cavalo ou de um novilho do que de um quadro. Eu não sabia que o senhor encontrava tempo para essas coisas. Eu conheço o que é bom quando vejo, e estou vendo agora. Esse é um Neller, posso jurar, essa dama de seda azul ali, e o cavalheiro robusto com a peruca deve ser um Reynolds. São todos retratos de família, suponho? Todos eles. O senhor sabe os nomes? Belrimore tem me instruído a respeito, e acho que posso recitar minha lição razoavelmente bem. Quem é o cavalheiro com o óculo de alcance? Esse é o contra-almirante Baskerville, que serviu com Rodney nas Índias Ocidentais. O homem com o casaco azul e o rolo de papel é Sr. William Baskerville, que foi presidente de comissões da Câmara dos Comuns sob Pitt. E esse cavalheiro em frente a mim, aquele com o veludo preto e as rendas? Ah, o senhor tem o direito de saber sobre ele. Este, o malvado, Hugo, é a causa de todas as confusões que o cão dos Baskervilles começou. É provável que não o esqueçamos. Fiquei olhando com interesse e alguma surpresa para o retrato. Santo Deus! Disse Holmes. Ele parece um homem bastante tranquilo e de hábitos pacíficos, mas ouso dizer que havia um demônio escondido em seus olhos. Eu o havia imaginado como uma pessoa mais robusta e fanfarrona. Não há nenhuma dúvida quanto à autenticidade, porque o nome e a data, 1647, estão atrás da tela. Holmes pouco mais disse, mas o retrato do velho alegre parecia exercer uma fascinação sobre ele, e seus olhos permaneceram continuamente fixos sobre ele durante a ceia. Não foi senão mais tarde, quando o Sr. Henry havia ido para o seu quarto, que pude seguir a linha dos seus pensamentos. Ele me levou de volta ao salão de banquetes com a vela do seu quarto na mão, e ergueu-a contra o retrato manchado pelo tempo sobre a parede. Você está vendo alguma coisa ali? Eu olhei para o chapéu de plumas largas, os cachos encaracolados, colarinho de renda branca e o rosto severo e franco emoldurado entre eles. Não era um semblante brutal, mas era afetado, rígido e severo, com uma boca de lábios finos, resolutos e um olhar friamente intolerante. Parece-se com alguém que você conhece? Há alguma coisa de Sr. Henry no queixo. Apenas uma sugestão, talvez. Mas espere um instante. Ele subiu numa cadeira e, segurando a luz na mão esquerda, curvou o braço direito sobre o chapéu largo e em volta dos longos cachos. Santo Deus! Exclamei espantado. O rosto de Stapleton havia saltado para fora da tela. Ali você está vendo agora. Meus olhos foram treinados para examinar fisionomias e não seus acessórios. A primeira qualidade de um investigador criminal é poder ver através de um disfarce. Mas isso é maravilhoso. Podia ser o retrato dele. Sim, esse é um caso interessante de reversão ao passado que parece ser tanto física como espiritual. Um estudo de retratos de família é suficiente para converter um homem à doutrina da reencarnação. O sujeito é um Baskerville, isso é evidente. Com propósitos na sucessão. Exatamente. Esse acaso do retrato forneceu-nos um dos elos perdidos mais óbvios. Nós o temos, Watson, nós o temos, e arrisco-me a jurar que antes de amanhã à noite ele estará esvoaçando em nossa rede. Tão impotente como uma de suas próprias borboletas. Um alfinete, uma rolha.
e um cartão, e o acrescentaremos à coleção da Baker Street. Ele estourou, num dos seus raros ataques de riso quando se afastou do retrato. Eu não o tinha visto rir muitas vezes, e isso sempre resultou em mau presságio para alguém. Acordei cedo de manhã, mas Holmes levantou-se mais cedo ainda, porque o vi subindo pelo caminho quando me vesti. Sim, devemos ter um dia cheio hoje, comentou ele, e esfregou as mãos com a alegria da ação. As redes estão todas em posições e o arrastão está prestes a começar. Saberemos antes do dia terminar se pegamos o nosso grande Lúcio de queixo curvo, ou se ele fugiu através das malhas. Você já esteve na charneca? Mandei um relatório de Grimpen para Princeton quanto à morte de Selden. Acho que posso prometer que nenhum de vocês será incomodado quanto a ela. E comuniquei-me também com o meu fiel Cartwright, que certamente estaria pregado na porta da minha cabana, como um cão na sepultura do seu dono se eu não o tivesse tranquilizado quanto à minha segurança. Qual é o próximo passo? Ver Sr. Henry. Ali está ele. Bom dia, Holmes, disse o baronete. Você parece um general, planejando uma batalha com o chefe do seu Estado-Maior. Essa é a situação exata. Watson estava perguntando pelas ordens. E eu também. Muito bem. Você tem um compromisso, pelo que sei, de jantar com os nossos amigos, os Stapletons, esta noite. Espero que você venha também. Eles são gente muito hospitaleira e estou certo de que ficariam muito satisfeitos em vê-lo. Receio que o Watson e eu tenhamos que ir para Londres. Para Londres? Sim, acho que podemos ser mais úteis lá nas circunstâncias atuais. O rosto do baronete encompridou perceptivelmente. Eu esperava que vocês fossem me assistir durante este caso. A mansão e a charneca não são lugares muito agradáveis quando se está sozinho. Meu caro amigo, você tem que confiar em mim implicitamente e fazer exatamente o que lhe disser. Pode dizer aos seus amigos que ficaríamos felizes de ter ido com você, mas que negócios urgentes exigiram a nossa presença na cidade. Esperamos voltar muito breve ao Devonshire. Você se lembrará de dar a eles esse recado? Se você insiste nele. Não há nenhuma alternativa, garanto-lhe. Vi pela fronte anuviada do baronete que ele estava profundamente magoado pelo que considerava uma deserção nossa. Quando vocês desejam ir? Perguntou ele friamente. Imediatamente após o café. Iremos de trole até Combe Tracey, mas Watson deixará suas coisas como penhor de que voltará para a sua companhia. Watson, mande um bilhete para Stapleton dizendo-lhe que lamenta não poder ir. Também estou com vontade de ir para Londres com vocês, disse o baronete. Por que devo ficar aqui sozinho? Porque esse é o seu posto de serviço. Porque você me deu a sua palavra que faria o que lhe mandasse, e estou dizendo para você ficar. Está bem, então ficarei. Mais uma instrução. Quero que vá de trole para a casa de Merripit. Mande o trole de volta com tudo e diga-lhes que pretende voltar a pé para casa. Mas isso é a própria coisa que você tantas vezes me preveniu para não fazer. Desta vez você pode fazer isso com segurança. Se eu não tivesse toda a confiança na sua coragem e determinação, não sugeriria isso, mas é essencial que o faça. Então farei. E se você dá valor à sua vida, não atravesse a charneca em qualquer direção exceto pelo caminho reto que vai da casa de Merripit até a estrada de Grimpen, e que é o seu caminho natural para casa. Farei exatamente o que você diz. Muito bem. Gostaria de ir embora o mais depressa possível após o café, de maneira a chegar a Londres à tarde. Eu fiquei muito espantado com esse programa, embora me lembrasse de Holmes ter dito a Stapleton na noite anterior que sua visita terminaria no dia seguinte. Não me tinha passado pela mente, contudo, que ele iria querer que eu fosse com ele, nem pude compreender como podíamos estar ambos ausentes no momento que ele próprio declarara ser crítico. Não havia nada a fazer, contudo, senão obedecer implicitamente, portanto dissemos adeus ao nosso pesaroso amigo, e 2 horas depois estávamos na estação de Combe Tracey e havíamos mandado o trole em sua viagem de volta. Um garoto pequeno estava esperando na plataforma. Alguma ordem, senhor? Você vai tomar esse trem para a cidade, Cartwright. No momento em que chegar, mandará um telegrama para Sr. Henry Baskerville em meu nome, para dizer que se ele encontrar o caderninho de notas que deixei cair, deve mandá-lo registrado pelo correio para Baker Street. Sim, senhor. E pergunte no escritório da estação se há um recado para mim. O menino voltou com um telegrama que Holmes me entregou. Ele dizia: telegrama recebido. Indo para aí com mandado não assinado. Chego 5h40 a Lestrade. Esse é em resposta ao meu recado desta manhã. Ele é o melhor dos profissionais, acho eu, e podemos precisar da sua ajuda.
Agora, Watson, acho que não podemos empregar o nosso tempo melhor do que visitando a nossa conhecida Sra. Laura Lyons. Seu plano de campanha estava começando a se tornar evidente. Ele usaria o baronete a fim de convencer os Stapletons de que havíamos ido. Embora realmente, enquanto na verdade voltaríamos no instante em que provavelmente seríamos necessários. Aquele telegrama de Londres, se mencionado por Sr. Henry aos Stapletons, devia afastar as últimas suspeitas de suas mentes. Eu já parecia ver as nossas redes se aproximando, em torno daquele Lúcio de queixo redondo. A Sra. Laura Lyons estava no escritório, e Sherlock Holmes iniciou sua entrevista com uma franqueza e objetividade que a espantaram consideravelmente. Estou investigando as circunstâncias que cercaram a morte do falecido Sr. Charles Baskerville, disse ele. Meu amigo aqui, o Dr. Watson, informou-me o que a senhora havia comunicado a ele, e também o que a senhora escondeu em relação a esse assunto. O que escondi eu? Perguntou ela desafiadoramente. A senhora confessou que pediu a Sr. Charles para estar no portão às 10 horas. Nós sabemos que esse foi o lugar e essa a hora da sua morte. A senhora escondeu qual a relação que há entre estes acontecimentos. Não há nenhuma relação. Nesse caso, a coincidência deve realmente ser extraordinária. Mas, acho que teremos sucesso em estabelecer uma relação afinal de contas. Desejo ser perfeitamente franco com a Sra. Laura Lyons. Consideramos este caso como assassinato, e a prova pode implicar não só o seu amigo Sr. Stapleton, como também a mulher dele. A dama saltou da cadeira. Sua mulher! Exclamou ela. O fato não é mais segredo. A pessoa que tem passado por sua irmã é na realidade sua mulher. A Sra. Lyons havia se sentado. Suas mãos estavam agarradas aos braços da cadeira e vi que as unhas cor-de-rosa tinham ficado brancas com a pressão. Sua mulher, disse ela novamente. Sua mulher, ele não é casado. Sherlock Holmes encolheu os ombros. Prove-me, prove-me. E se conseguir fazer isso? O brilho feroz dos seus olhos disse mais do que quaisquer palavras. Vim preparado para isso, disse Holmes tirando vários documentos do bolso. Aqui está uma fotografia do casal tirada em York há 4 anos. Está garantido, Sr. e Sra. Vandeleur, mas a senhora não terá nenhuma dificuldade em reconhecê-lo, e a ela também, se a conhecer de vista. Aqui estão 3 descrições escritas de testemunhas dignas de confiança do Sr. e da Sra. Vandeleur, que nessa época tinham um colégio particular de St. Oliver. Leia-as e veja se pode duvidar da identidade dessas pessoas. Ela olhou para elas e depois ergueu os olhos para nós com o rosto imóvel e rígido de uma mulher desesperada. Sr. Holmes, disse ela, esse homem ofereceu-se para se casar comigo com a condição de eu conseguir o divórcio do meu marido. Ele mentiu para mim, o vilão, de todas as maneiras possíveis. Ele jamais me disse uma palavra verdadeira. E por quê? Por quê? Imaginei que tudo fosse para o meu próprio bem. Mas agora vejo que nunca fui nada senão um instrumento em suas mãos. Por que devo continuar fiel a ele que nunca foi fiel a mim? Por que devo tentar protegê-lo das consequências dos seus próprios atos iníquos? Pergunte-me o que quiser, e não esconderei nada. Uma coisa eu juro ao Senhor, e essa é que, quando escrevi a carta nunca sonhei em mal algum para o velho cavalheiro, que foi o meu amigo mais bondoso. Acredito completamente na senhora, madame, disse Sherlock Holmes. A narração desses acontecimentos deve ser muito penosa para a senhora, e talvez eu a torne mais fácil se lhe contar o que ocorreu, e a senhora pode me corrigir se eu cometer algum engano material. O envio dessa carta foi sugerido à senhora por Stapleton? Ele a ditou. Suponho que o motivo que ele deu foi que a senhora receberia ajuda de Sr. Charles para as despesas legais relativas ao seu divórcio. Exatamente. E depois de a senhora ter enviado a carta, ele convenceu-a a não comparecer ao encontro? Ele me disse que feriria o seu respeito próprio o fato de algum outro homem ter de dar o dinheiro com esse objetivo, e que embora ele próprio fosse um homem pobre dedicaria o seu último penne para remover os obstáculos que nos separavam. Ele parece ter um caráter muito coerente. E depois a senhora não soube de mais nada até ler as notícias da morte no jornal? Não. E ele a fez jurar não contar nada sobre o seu encontro com o Sr. Charles? Fez. Ele disse que a morte foi muito misteriosa, e que certamente desconfiariam de mim se os fatos fossem revelados. Ele me assustou para eu ficar em silêncio. Exatamente. Mas a senhora nunca desconfiou? Ela hesitou e baixou os olhos. Eu o conhecia, disse ela. Mas se ele tivesse sido fiel a mim, eu seria sempre fiel a ele. Acho que no todo a senhora escapou com sorte, disse Sherlock Holmes. A senhora o teria em seu poder e ele sabia disso, e contudo a
Senhora está viva. A senhora tem andado por alguns meses muito perto da beira do precipício. Devemos desejar-lhe bom dia agora, senhora Lyons, e é provável que a senhora muito breve tenha notícias nossas novamente. O nosso caso está se completando, e dificuldade após dificuldade está se desvanecendo diante de nós, disse Holmes quando estávamos esperando a chegada do expresso da cidade. Logo estarei em condição de poder colocar numa única narrativa articulada um dos crimes mais singulares e sensacionais dos tempos modernos. Os estudantes de criminologia irão se lembrar de incidentes análogos em Godril, na pequena Rússia, no ano de 66, e naturalmente aos assassinatos de Anderson na Carolina do Norte, mas este caso possui algumas características que são inteiramente próprias. Mesmo agora, não temos nenhum caso claro contra esse homem astuto. Mas ficarei muito surpreso se ele não estiver bastante claro antes de irmos para a cama esta noite. O expresso de Londres entrou resfolegando na estação, e um homem, pequeno e forte parecido com um bulldog, saltou de um vagão de primeira classe. Nós três apertamos as mãos, e vi imediatamente pela maneira reverente pela qual Lestrade olhava para o meu companheiro que ele havia aprendido um bocado desde o tempo em que haviam trabalhado juntos pela primeira vez. Pude me lembrar bem do desprezo que as teorias do intelectual costumavam então excitar no homem prático. Alguma coisa boa? Perguntou ele. A coisa maior durante anos, disse Holmes. Temos 2 horas antes de precisarmos pensar em partir. Acho que devemos empregá-las jantando, e depois, Lestrade, vamos tirar a cerração de Londres da sua garganta dando-lhe um hausto de ar puro da noite de Dartmoor. Nunca esteve lá? Ali bem, acho que você não vai se esquecer de sua primeira visita. Antiga área com fronteiras indefinidas incluindo a Rutênia Carpática, a Polônia Oriental, a Ucrânia e as margens do Mar Negro. Capítulo 14. O cão dos Baskervilles. Um dos defeitos de Sherlock Holmes, se é que realmente se pode chamar isso de defeito, era que ele era excessivamente avesso a comunicar os seus planos completos a qualquer outra pessoa até o instante da sua realização. Em parte isso vinha sem dúvida da sua própria natureza magistral, que adorava dominar e surpreender aqueles que estavam à sua volta. Em parte também da sua cautela profissional que o impedia sempre de correr quaisquer riscos. O resultado, contudo, era muito penoso para aqueles que estavam atuando como seus agentes e assistentes. Eu havia sofrido isso muitas vezes, mas nunca tanto quanto durante aquela longa viagem de trole no escuro. A grande provação estava diante de nós, pelo menos estávamos prestes a fazer o nosso esforço final, e apesar disso, Holmes não havia dito nada, e pude apenas imaginar qual seria o curso da sua ação. Meus nervos formigaram de expectativa quando finalmente o vento frio sobre os nossos rostos e os espaços vazios, escuros, dos 2 lados da estrada estreita me disseram que estávamos, mais uma vez, de volta a Charneca. Cada passo dos cavalos e cada volta das rodas estavam nos levando para mais perto da nossa aventura suprema. A nossa conversa foi dificultada pela presença do cocheiro do trole, alugado, de forma que fomos forçados a falar de assuntos triviais quando os nossos nervos estavam tensos de emoção e expectativa. Foi um alívio para mim após essa limitação pouco natural, quando passamos finalmente pela casa de Franklin e vimos que estávamos chegando perto da mansão e da cena da ação. Nós não fomos de trole até a porta, mas descemos perto do portão da avenida. O trole foi pago e mandado imediatamente de volta para Coombe Tracey, enquanto começamos a caminhar para a casa de Mary Pick. Você está armado, Lestrade? O pequeno detetive sorriu. Enquanto estiver com as minhas calças tenho um bolso traseiro, e enquanto tiver meu bolso traseiro tenho algo dentro dele. Ótimo! Meu amigo e eu também estamos prontos para emergências. O senhor está muito fechado quanto a este caso, Sr. Holmes. Qual é o jogo agora? Um jogo de espera. Palavra, esse não parece um lugar muito animado, disse o detetive, com um calafrio, olhando em volta para as encostas sombrias da colina e para o enorme lago de serração que pairava sobre o pântano de Grimpen. Vejo as luzes de uma casa na nossa frente. Essa é a casa de Mary Pitt e o fim da nossa jornada. Devo pedir-lhes que caminhem na ponta dos pés e que não falem acima de um sussurro. Seguimos cautelosamente pelo caminho como se estivéssemos nos dirigindo para casa, mas Holmes nos deteve quando estávamos a cerca de 180 metros dela. Aqui está bom, disse ele. Estas pedras à direita constituem uma proteção admirável. Vamos esperar aqui? Sim, faremos a nossa pequena emboscada aqui. Entre nesta cavidade, Lestrade. Você já esteve dentro da casa, não esteve, Watson?
Pode dizer a posição das peças? De onde são aquelas janelas com treliças nesta extremidade? Acho que são as janelas da cozinha. E aquela além que brilha tanto? Aquela certamente é da sala de jantar. As cortinas estão levantadas. Você conhece melhor a disposição do terreno. Avance em silêncio furtivamente e veja o que eles estão fazendo, mas pelo amor de Deus não os deixe perceber que estão sendo vigiados. Desci pelo caminho na ponta dos pés e abaixei-me por trás de um muro baixo que cercava o pomar raquítico. Entrando com cuidado em sua sombra, atingi um ponto de onde pude olhar diretamente pela janela sem cortina. Havia apenas 2 homens na sala, Sr. Henry e Stapleton. Estavam sentados com seus perfis voltados para mim dos 2 lados de uma mesa redonda. Os 2 estavam fumando charutos, e havia café e vinho diante deles. Stapleton estava falando com animação, mas o baronete parecia pálido e distraído. Talvez a lembrança daquela caminhada solitária pela charneca de mau agouro estivesse pesando fortemente em sua mente. Enquanto eu os observava, Stapleton ergueu-se e deixou a sala, enquanto o Sr. Henry enchia o seu copo outra vez e recostava-se na sua cadeira fumando o charuto. Ouvi o barulho de uma porta e o ruído nítido de botas sobre o saibro. Os passos passaram pelo caminho do outro lado do muro sob o qual eu me agachara. Olhando por cima, vi o naturalista parar diante da porta de uma dependência no canto do pomar. Uma chave girou numa fechadura, e quando ele entrou lá houve um ruído curioso de luta, vindo de dentro. Ele ficou apenas 1 minuto ou coisa parecida dentro, e depois ouvi a chave girar mais uma vez e ele passou por mim entrando em casa novamente. Vi-o reunir-se outra vez ao seu convidado, e voltei furtivamente em silêncio para onde meus companheiros estavam esperando para contar-lhes o que havia visto. Você diz, Watson, que a dama não está lá? Perguntou Holmes, quando eu havia terminado meu relatório. Não. Onde pode estar ela então, já que não há nenhuma luz em qualquer outro cômodo exceto na cozinha? Não posso imaginar onde ela esteja. Eu havia dito que, sobre o grande pântano de Grimpen pairava um nevoeiro branco, denso, mais conhecido como cerração. Ele estava vindo lentamente em nossa direção e se acumulava como um muro daquele lado, baixa porém espessa e bem definida. A lua brilhava sobre ela, e ela parecia um grande campo de gelo, bruxuleante com os cumes dos picos rochosos distantes como rochas transportadas sobre a sua superfície. O rosto de Holmes virou-se para ele, e ele resmungou impaciente ao observá-lo arrastar-se vagarosamente. Ele está vindo em nossa direção, Watson. Isso é sério? Muito sério realmente, a única coisa que podia ter transtornado os meus planos. Ele não pode demorar muito agora. Já são 10 horas. O nosso sucesso e até a vida dele podem depender dele sair antes que a cerração cubra o caminho. A noite estava clara e linda acima de nós. As estrelas brilhavam frias e nítidas, enquanto uma meia-lua banhava toda a cena com uma luz macia e incerta. Diante de nós estava o vulto escuro da casa com o seu telhado serrilhado com uma chaminé, além das janelas de baixo, e havia também um pomar que se estendia pela charneca. As luzes apagaram-se de repente. Os criados haviam deixado a cozinha. Restava apenas o lampião da sala de jantar onde os 2 homens, o anfitrião assassino e o convidado inconsciente, ainda conversavam fumando seus charutos. A cada minuto aquela planície branca que cobria metade da charneca arrastava-se cada vez mais para perto da casa. As primeiras espirais finas dela já estavam se enroscando pelo quadrado dourado da janela iluminada. O muro oposto do pomar já estava invisível, e as árvores estavam se projetando de um redemoinho de vapor branco. Enquanto observávamos, as espirais da cerração vieram se arrastando em volta de ambos os cantos da casa e rolaram lentamente formando uma barreira densa, sobre a qual o andar superior e o telhado flutuavam como uma embarcação estranha no mar sombrio. Holmes bateu com a mão colericamente na pedra diante de nós e com os pés em sua impaciência. Se ele não sair num quarto de hora, o caminho ficará coberto. Dentro de meia hora não poderemos ver nossas mãos diante de nós. Vamos recuar para mais longe em terreno mais elevado? Sim, acho que isso seria melhor. Assim, à medida que a barreira de cerração deslocava-se para frente, nós recuávamos diante dela até chegarmos a 800 metros da casa, e aquele denso mar branco com a lua prateando sua orla superior ainda avançava lenta e inexoravelmente. Estamos indo longe demais, disse Holmes. Não podemos correr o risco de ele ser alcançado antes de poder chegar até nós. Devemos ficar onde estamos a todo custo. Ele caiu de joelhos e colou o ouvido ao chão. Graças a Deus, acho que o estou ouvindo chegar.
Um ruído de passos rápidos rompeu o silêncio da charneca. Agachados, entre as pedras, olhávamos atentamente para a barreira encimada de prata diante de nós. Os passos ficaram mais altos e através da cerração, como através de uma cortina, emergiu o homem que estávamos esperando. Ele olhou em volta surpreso ao sair na noite clara e estrelada. Depois veio rapidamente pelo caminho, passou perto de onde estávamos, e continuou subindo a longa encosta atrás de nós. Enquanto andava ele olhava continuamente por cima dos ombros, como um homem que estivesse pouco à vontade. Psiu! Exclamou Holmes e ouviu o estalido metálico de uma pistola engatilhando. Cuidado! Ele está vindo! Havia um patear fraco, vivo e contínuo vindo de alguma parte no âmago da barreira que se arrastava. A nuvem estava a 40 metros de onde estávamos, e nós olhamos fixamente para ela, todos três, incertos do horror que estava prestes a irromper do meio dela. Eu estava junto ao cotovelo de Holmes, e olhei por um instante para o seu rosto. Ele estava pálido e exultante, com os olhos brilhando vivamente ao luar. Mas de repente eles se fixaram em frente num olhar rígido e fixo, e seus lábios partiram-se estupefatos. No mesmo instante Lestrade soltou um grito de terror e lançou-se de bruços no chão. Eu saltei de pé com minha mão inerte agarrada à pistola, minha mente paralisada pela aparição horrível que havia saltado sobre nós das sombras da cerração. Era um cão enorme, negro como carvão, mas não um cão que olhos mortais jamais tivessem visto. Jorrava fogo de sua boca, seus olhos brilhavam, seu focinho, pelos do pescoço e papada estavam delineados em chamas bruxuleantes. Nunca no sonho delirante de um cérebro em desordem podia ser concebido nada mais selvagem, mais aterrador, mais infernal do que o vulto escuro e a aparência selvagem que rompeu sobre nós do muro de cerração. Com longos saltos a enorme criatura preta estava descendo o caminho aos pulos, seguindo firme os passos do nosso amigo. Ficamos tão paralisados pela aparição que permitimos que ela passasse antes de recuperarmos a coragem. Depois Holmes e eu atiramos ambos juntos, e a criatura soltou um uivo medonho, que mostrou que pelo menos um a havia atingido. Ela não parou, contudo, mas continuou seguindo aos pulos. Ao longe no caminho vimos Sr. Henry olhando para trás com o rosto branco ao luar, as mãos erguidas de terror, olhando impotente fixamente para a coisa assustadora que o estava perseguindo. Mas aquele grito de dor do cão havia lançado todos os nossos receios aos quatro ventos. Se ele era vulnerável, era mortal, e se podíamos feri-lo, podíamos matá-lo. Nunca vi um homem correr como Holmes correu naquela noite. Sou considerado ligeiro de pés, mas ele me ultrapassou tanto quanto eu ultrapassei o pequeno profissional. Diante de nós, ao voarmos pelo caminho, ouvimos grito após grito de Sr. Henry e o rosnar profundo do cão. Cheguei a tempo de ver a fera saltar sobre sua vítima, atirá-la ao chão e lançar-se à sua garganta. Mas no instante seguinte Holmes havia esvaziado 5 tiros do seu revólver no flanco da criatura. Com um último uivo de agonia e uma mordida enraivecida no ar, ela rolou de costas com os 4 pés agitando-se furiosamente, e depois caiu mole de lado. Eu me abaixei ofegante e comprimi minha pistola contra a cabeça horrível, que brilhava fracamente, mas não foi necessário apertar o gatilho. O cão gigantesco estava morto. Sr. Henry jazia insensível onde havia caído. Arrancamos o seu colarinho e Holmes murmurou uma prece de gratidão quando viu que não havia nenhum sinal de ferimento e que o socorro havia chegado a tempo. As pálpebras do nosso amigo já estremeciam e ele fez um débil esforço para se mexer. Lestrade enfiou seu frasco de conhaque entre os dentes do baronete, e 2 olhos assustados ficaram olhando para nós. Meu Deus! Sussurrou ele. O que era isso? O que em nome dos céus era isso? Está morto, o que quer que seja, disse Holmes. Liquidamos com o fantasma da família de uma vez por todas. Apenas em tamanho e força era uma criatura terrível que jazia estendida diante de nós. Não era um cão farejador puro e não era um cão para guardar gado puro, mas parecia ser uma combinação dos dois, ossudo, selvagem e tão grande como uma pequena leoa. Mesmo agora, na imobilidade da morte, as mandíbulas enormes pareciam gotejar uma chama azulada e os olhos, pequenos, profundos e cruéis, estavam orlados de fogo. Coloquei minha mão no focinho brilhante, e quando a levantei meus próprios dedos esbraseavam e brilhavam na escuridão. Fósforo, disse eu. Um preparado astuto dele, disse Holmes cheirando o animal morto. Não há nenhum cheiro que possa ter interferido com o poder do seu faro. Devemos a você profundas desculpas, Sr. Henry, por tê-lo exposto a esse susto. Eu estava preparado para um cão, mas não para uma criatura como esta. E a cerração deu-nos pouco tempo para recebê-la. Você salvou a minha vida.
tendo primeiro a posto em perigo. Você tem força bastante para se levantar? Dê-me mais um gole grande desse conhaque e estarei pronto para qualquer coisa. Portanto, agora se você quiser me ajudar, o que você propõe fazer? Deixá-lo aqui. Você não está preparado para outras aventuras esta noite. Se você esperar, um ou outro de nós voltará com você para a mansão. Ele tentou levantar-se cambaleando, mas ainda estava horrivelmente pálido e tremendo em todos os membros. Nós o ajudamos a ir até uma pedra, onde ele se sentou tremendo com o rosto mergulhado nas mãos. Temos que deixá-lo agora, disse Holmes. O resto do nosso trabalho tem que ser feito, e cada momento é importante. Temos o nosso caso, e agora queremos apenas o nosso homem. É de 1000 para 1 a probabilidade de o encontrarmos em casa. Continuou ele ao refazermos nossos passos rapidamente pelo caminho. Aqueles tiros devem ter dito a ele que o jogo terminou. Estávamos afastados a alguma distância, e essa cerração pode tê-los amortecido. Ele seguiu o cão para chamá-lo, disso vocês podem estar certos. Não, ele se foi a esta altura. Mas revistaremos a casa para ter certeza. A porta da frente estava aberta, portanto entramos correndo e fomos de cômodo em cômodo, para espanto de um velho criado trôpego que se encontrou conosco no corredor. Não havia nenhuma luz salvo na sala de jantar, mas Holmes apanhou o lampião e não deixou nenhum canto da casa inexplorado. Não pudemos ver nenhum sinal do homem que estávamos perseguindo. No andar de cima, contudo, a porta de um dos quartos estava trancada. Há alguém aqui, gritou Lestrade. Posso ouvir um movimento. Abra essa porta. Um gemido e um farfalhar fraco vieram de dentro. Holmes atingiu a porta logo acima da fechadura com a sola do pé e esta se abriu. Com a pistola na mão, nós 3 entramos correndo no quarto. Mas não havia nenhum sinal dentro dele daquele vilão desesperado e desafiador que esperávamos ver. Em vez disso, nos deparamos com um objeto tão estranho e tão inesperado que ficamos parados por um momento olhando para ele espantados. O quarto havia sido arrumado como um pequeno museu, e as paredes estavam cobertas por um certo número de caixas com tampas de vidro, cheias daquela coleção de borboletas e mariposas, cuja formação tinha sido o passatempo desse homem complexo e perigoso. No centro do quarto havia uma trave vertical, que havia sido colocada em algum período como suporte dos barrotes de madeira que sustentavam o telhado. A esse poste estava amarrado um vulto, tão enfaixado e encoberto pelos lençóis que tinham sido usados para amarrá-lo que não se podia dizer no momento se era de um homem ou de uma mulher. Uma toalha passava em volta da garganta e estava presa atrás do pilar. Outra cobria a parte inferior do rosto, e sobre ela 2 olhos escuros, olhos cheios de dor, vergonha e uma interrogação horrível nos contemplavam. Num minuto havíamos arrancado a mordaça, desenfaixado os laços, e a senhora Stapleton caiu no chão diante de nós. Quando a sua bela cabeça caiu sobre o peito, viu o claro vergão vermelho de uma chicotada no seu pescoço. Ó animal! Exclamou Holmes. Aqui, Lestrade, sua garrafa de conhaque. Ponha-a na cadeira. Ela desmaiou de maus tratos e exaustão. Ela abriu os olhos outra vez. Ele está em segurança? Perguntou ela. Ele escapou? Ele não pode escapar de nós, madame. Não me refiro ao meu marido. Ele está em segurança? Está. E o cão? Está morto. Ela soltou um longo suspiro de satisfação. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, esse vilão. Viu como ele me tratou? Ela estendeu os braços para fora das mangas e vimos com horror que estavam todos cobertos de contusões. Mas isto não é nada. É a minha mente e minha alma que ele torturou e maculou. Eu pude suportar isso tudo, maus tratos, solidão, uma vida de impostura, tudo, desde que pudesse me agarrar ainda à esperança de que tinham seu amor, mas agora sei que nisso também tenho sido joguete e seu instrumento. Ela irrompeu num pranto apaixonado enquanto falava. A senhora não tem nenhuma boa vontade para com ele, madame, disse Holmes. Conte-nos então onde podemos encontrá-lo. Se a senhora alguma vez o ajudou no mal, ajude-nos agora e assim espie. Não há senão um lugar para onde ele pode ter fugido, respondeu ela. Há uma velha mina de estanho numa ilha no meio do pântano. Era lá que ele guardava o seu cão e lá também que ele fez preparativos para que pudesse ter um refúgio. Para lá é que ele fugiria. A barreira de serração jazia como lã branca contra a janela. Holmes ergueu o lampião em direção a ela. Veja, disse ele. Ninguém pode encontrar seu caminho para dentro do pântano de Grimpen esta noite. Ela riu e bateu as mãos. Seus olhos e dentes brilharam com alegria feroz. Ele pode encontrar seu caminho para entrar, mas nunca para sair, exclamou ela.
Como pode ele ver as varas orientadoras esta noite? Nós as plantamos juntos, ele e eu, para marcar o caminho através do pântano. Oh, se eu pudesse ao menos tê-las arrancado hoje! Então realmente os senhores o teriam à sua mercê. Era evidente para nós que toda a perseguição era em vão até que a cerração tivesse levantado. Enquanto isso, deixamos Lestrade de posse da casa enquanto Holmes e eu voltamos com o baronete para a mansão Baskerville. A história dos Stapletons não podia mais ser escondida dele. Mas ele recebeu o golpe bravamente quando soube a verdade sobre a mulher que havia amado. Mas o choque das aventuras da noite havia destruído seus nervos, e antes de amanhecer ele estava delirante e com febre alta sob os cuidados do Dr. Mortimer. Eles dois estavam determinados a viajar juntos à volta do mundo antes de Sr. Henry se tornar mais uma vez o homem são e robusto que era antes de se tornar dono daquela propriedade de mau agouro. E agora chego rapidamente à conclusão desta narrativa singular, na qual tentei fazer o leitor partilhar daqueles receios sombrios e suspeitas vagas que toldaram as nossas vidas por tanto tempo e terminaram de maneira tão trágica. Na manhã após a morte do cão a cerração havia-se levantado e fomos guiados pela senhora Stapleton até o ponto onde eles haviam encontrado o caminho através do lodaçal. Quando vimos a ansiedade e a alegria com que ela nos pôs na pista do seu marido, isso nos ajudou a compreender o horror da vida dessa mulher. Nós a deixamos parada sobre a fina península de terra firme e turfosa que se estreitava para dentro do amplo lodaçal. A partir do fim dela uma pequena vara plantada aqui e ali mostrava onde o caminho zigue-zagueava de tufo em tufo de junco por entre estes buracos escumados de verde e atoleiros imundos que barravam o caminho para o estranho. Caniços opulentos e luxuriantes, plantas aquáticas viscosas exalavam um cheiro de podridão e um vapor em nossos rostos. Enquanto um passo em falso nos mergulhou mais de uma vez até a coxa no pântano escuro e trêmulo, que se sacudia por vários passos em ondulações macias em tomo dos nossos pés. Sua viscosidade tenaz segurava os nossos calcanhares quando andávamos, e quando afundávamos nela, era como se alguma mão maligna estivesse nos puxando para baixo dentro daquelas profundezas obscenas, tão feroz e intencional era a pressão com que nos prendia. Só uma vez vimos um traço de que alguém havia passado por aquele caminho perigoso antes de nós. Do meio de um tufo que brotava para fora do lodo projetava-se uma coisa escura. Holmes abaixou-se até a cintura quando saiu do caminho para pegá-la. E se não estivéssemos lá para puxá-lo para fora ele podia nunca mais pôr os pés em terra firme outra vez. Ele segurava uma velha bota preta no ar Meyers Toronto, estava impresso do lado de dentro do couro. Isso vale um banho de lama, disse ele. É a bota perdida do nosso amigo Sr. Henry, atirada aqui por Stapleton em sua fuga. Exatamente. Ele a conservou na mão após usá-la para pôr o cão no rastro de Sr. Henry. Ele fugiu quando viu que o jogo havia terminado segurando-a ainda, e atirou-a fora neste ponto da sua fuga. Sabemos finalmente que ele chegou até aqui em segurança. Porém, mais do que isso nós nunca estávamos destinados a saber, embora houvesse muito que pudéssemos imaginar. Não havia nenhuma possibilidade de encontrar pegadas no pântano, porque a lama que subia brotava rapidamente sobre elas, mas quando chegamos por fim a terreno mais firme além do brejo nós todos as procuramos ansiosamente. Mas nem o mais ligeiro sinal delas jamais foi visto. Se a Terra contasse uma história verdadeira, então Stapleton jamais chegou àquela ilha de refúgio em direção à qual lutou através da cerração na noite anterior. Em alguma parte no coração do grande pântano de Grimpen, no fundo da viscosidade imunda do enorme atoleiro que o havia sorvido, esse homem frio e de coração cruel está enterrado para sempre. Encontramos muitos vestígios dele na ilha cercada de lodo onde ele havia escondido o seu selvagem aliado. Um volante enorme e um poço meio cheio de detritos mostravam a posição de uma mina abandonada. Ao lado dela estavam os restos em ruínas das casinhas dos mineiros, expulsos, sem dúvida pelo cheiro infecto do pântano em torno. Em uma dessas um grampo de ferro e uma corrente com uma quantidade de ossos roídos mostravam onde o animal havia estado confinado. Um esqueleto com um emaranhado de pelos marrons presos a ele jazia entre os detritos. Um cão, disse Holmes. Por Deus, um spaniel de pelos encaracolados. Pobre Mortimer, nunca verá o seu animal de estimação outra vez. Bem, pelo que sei este lugar não contém qualquer outro segredo que já não tenhamos imaginado. Ele pôde esconder o seu cão mas não pôde calar sua voz e daí aqueles gritos que mesmo à luz do dia não eram agradáveis de ouvir. Numa emergência ele podia guardar o cão na dependência de Merripit, mas era sempre um risco, e foi só no dia supremo
que ele considerou como o fim de todos os seus esforços que se atreveu a fazer isso. Esta pasta na lata sem dúvida é a mistura luminosa, com a qual a criatura era besuntada. Isso foi sugerido naturalmente pela história do cão diabólico da família, e pelo desejo de amedrontar o velho Sr. Charles até matá-lo. Não admira que o pobre diabo do condenado corresse e gritasse da mesma forma como nosso amigo fez, e como nós mesmos teríamos feito, quando viu essa criatura saltando através da escuridão da charneca na sua pista. Foi um artifício astuto, porque além da possibilidade de levar sua vítima à morte, que camponês se aventuraria a investigar com demasiado empenho a respeito dessa criatura se a tivesse visto, como muitos viram, na charneca? Eu disse em Londres, Watson, e digo outra vez agora que nunca até agora ajudamos a caçar um homem mais perigoso do que esse que jaz lá longe. Ele girou seu braço comprido em direção à extensão enorme do pântano, salpicado de manchas verdes que se estendiam à distância até se fundir com as encostas avermelhadas da charneca. Capítulo 15. Um retrospecto. Era fim de novembro, e Holmes e eu estávamos sentados numa noite fria, úmida e nevoenta, de ambos os lados de um fogo resplandecente em nossa sala da Baker Street. Desde o desfecho trágico da nossa visita ao Devonshire, ele esteve ocupado com 2 casos da mais alta importância, no primeiro dos quais havia denunciado a conduta atroz do coronel Upwood em relação ao famoso escândalo das cartas do Clube Noripareu, ao passo que no segundo havia defendido a infeliz senhora Montpensier da acusação de assassinato que pendia sobre ela em relação à morte da sua enteada senhorita Carey, a jovem que, como se deve lembrar, foi encontrada 6 meses mais tarde viva e casada em Nova York. O meu amigo estava de excelente humor pelo sucesso que havia se seguido a uma sucessão de casos difíceis e importantes, de forma que pude convencê-lo a discutir os detalhes do mistério de Baskerville. Eu havia esperado pacientemente pela oportunidade, porque sabia que ele nunca permitiria que os casos se superpusessem, e que sua mente límpida e lógica fosse afastada do seu trabalho atual para alongar-se sobre lembranças do passado. Sr. Henry e o Dr. Mortimer estavam, contudo, em Londres, a caminho daquela longa viagem que havia sido recomendada para a restauração dos seus nervos abalados. Eles haviam nos visitado naquela mesma tarde, de forma que era natural que o assunto surgisse para discussão. Todo o curso dos acontecimentos, disse Holmes do ponto de vista do homem que chamava-se a si mesmo de Stapleton, era simples e direto, embora para nós, que no começo não tínhamos nenhum meio de saber os motivos dos seus atos e podíamos saber apenas uma parte dos fatos, tudo parecesse excessivamente complexo. Eu tive a vantagem de 2 conversas com a senhora Stapleton, e o caso agora foi tão completamente esclarecido que não sei se há alguma coisa que tenha permanecido secreta para nós. Você encontrará algumas anotações sobre o assunto na letra B da minha lista ordenada de casos. Talvez você tenha a bondade de me fazer de memória um resumo do curso dos acontecimentos. Certamente, embora não possa garantir que tenha todos os fatos em mente, a concentração mental intensa tem uma maneira curiosa de apagar o que passou. O advogado que tem o seu caso na ponta dos dedos e pode discutir com um especialista sobre o seu próprio assunto descobre que uma semana ou 2 de tribunal afastará isso tudo para longe da sua cabeça mais uma vez. Assim cada um dos meus casos substitui o último. E senhorita Carey apagou a minha lembrança da mansão Baskerville. Amanhã algum outro pequeno problema pode ser submetido à minha atenção, o que por sua vez desalojará a bela dama francesa da minha mente. E o infame Upwood, no que diz respeito ao caso do cão, contudo, vou dar-lhe o curso dos acontecimentos o mais de perto que puder, e você sugerirá qualquer coisa que eu possa ter esquecido. Minhas investigações mostram além de qualquer dúvida que o retrato de Roger Baskerville não mentiu, e que esse sujeito era realmente um Baskerville. Ele era filho daquele Roger Baskerville, o irmão caçula de Sr. Charles, que fugiu com uma reputação sinistra para a América do Sul, onde disse que morreu sem se casar. Na verdade ele se casou, e teve um filho, esse sujeito, cujo nome verdadeiro é o mesmo do seu pai. Ele se casou com Ber Garcia, uma das belas de Costa Rica, e tendo roubado uma soma considerável de dinheiro público, mudou o nome para Vandeleur e fugiu para a Inglaterra, onde se estabeleceu com um colégio a leste do Yorkshire. Seu motivo para tentar essa linha especial de negócio foi por haver encetado um conhecimento com um tutor tuberculoso na viagem para casa, e haver usado a capacidade deste homem para tornar o empreendimento um sucesso. Fraser, o tutor, morreu contudo, e o colégio que havia começado bem caiu do descrédito para a infâmia.
Os Vandeleurs acharam conveniente mudar o nome para Stapleton, e ele trouxe os restos da sua fortuna, seus planos para o futuro, e o seu gosto pela entomologia para o sul da Inglaterra. Eu soube no Museu Britânico que ele era uma autoridade reconhecida no assunto, e que o nome de Vandeleur havia sido ligado permanentemente a uma certa mariposa, que ele havia no seu tempo de Yorkshire sido o primeiro a descrever. Chegamos agora àquela parte da vida dele que provou ser de um interesse tão intenso para nós. O sujeito havia evidentemente investigado e descoberto que só 2 vidas interpunham-se entre ele e uma propriedade valiosa. Quando foi para o Devonshire, seus planos eram, creio, excessivamente vagos, mas que ele estava com más intenções desde o princípio. É evidente pela maneira como levou sua mulher consigo, disfarçada como sua irmã. A ideia de usá-la como chamariz já estava claramente em sua mente, embora ele possa não ter tido certeza de como os detalhes da sua trama deviam ser dispostos. Ele pretendia no fim ter a propriedade, e estava pronto a usar qualquer instrumento ou correr qualquer risco para esse fim. Seu primeiro ato foi estabelecer-se o mais perto possível do seu lar ancestral, e o seu segundo foi cultivar uma amizade com o Sr. Charles Baskerville e com os vizinhos. O próprio baronete contou a ele sobre o cão da família e assim preparou o caminho para sua própria morte. Stapleton, como continuarei a chamá-lo, sabia que o coração do velho era fraco e que um choque o mataria. Isso ele tinha sabido pelo Dr. Mortimer. Ele havia ouvido também que Sr. Charles era supersticioso e havia levado muito a sério essa lenda sombria. Sua mente engenhosa sugeriu instantaneamente um meio pelo qual o baronete pudesse ser morto, e apesar disso dificilmente seria possível imputar a culpa ao verdadeiro assassino. Tendo concebido a ideia, começou a executá-la com considerável finesse. Um planejador comum teria se contentado em trabalhar com um cão selvagem. O uso de meios artificiais para tornar a criatura diabólica foi um lampejo de gênio da parte dele. O cão ele comprou em Londres de Rose Mangles, os comerciantes da Fulham Road. Era o mais forte e mais selvagem em poder deles. Ele o trouxe para o sul pela linha North Devon e caminhou uma grande distância pela charneca a fim de levá-lo para casa sem provocar nenhum comentário. Em suas caçadas de insetos ele já havia aprendido a penetrar no pântano de Grimpen, e assim encontraram um esconderijo seguro para a criatura. Ali ele o manteve no canil e esperou a sua oportunidade. Mas esta levou algum tempo para chegar. O velho cavalheiro não podia ser atraído para fora dos seus terrenos à noite. Várias vezes Stapleton escondeu-se por perto com o seu cão, mas sem resultado. Foi durante essas andanças infrutíferas que ele, ou melhor seu aliado, foi visto pelos camponeses, e que a lenda do cão diabólico recebeu uma nova confirmação. Ele havia esperado que sua mulher pudesse levar Sr. Charles à ruína, mas aqui ela provou ser inesperadamente independente. Ela não procuraria enredar o velho cavalheiro numa ligação sentimental que pudesse entregá-lo ao seu inimigo. Ameaças e até, lamento dizer, pancadas, não conseguiram demovê-la. Ela não teria nada a ver com isso, e por algum tempo Stapleton ficou no impasse. Ele encontrou uma saída para suas dificuldades através da oportunidade que Sr. Charles, que havia expressado amizade por ele, proporcionara, encarregando-o da sua caridade no caso dessa infeliz mulher, a Sra. Laura Lyons. Apresentando-se como solteiro, ele adquiriu completa influência sobre ela, e deu-lhe a entender que, no caso dela obter o divórcio do seu marido, se casaria com ela. Seus planos foram levados de repente a uma fase decisiva pelo seu conhecimento de que Sr. Charles estava prestes a deixar a mansão a conselho do Dr. Mortimer, com cuja opinião ele próprio pretendia concordar. Ele devia agir imediatamente ou a sua vítima podia ficar fora do seu alcance. Portanto, fez pressão sobre a Sra. Lyons para escrever aquela carta, implorando ao velho para conceder-lhe uma entrevista na noite anterior à da sua partida para Londres. Depois, através de um argumento capcioso, impediu-a de ir, e assim teve a oportunidade pela qual havia esperado. Voltando de trole de Corribe-Tracy à noite, ele chegou a tempo de pegar o seu cão, lambuzá-lo com essa tinta infernal, e levar o animal até o portão no qual tinha motivos para esperar encontrar o velho cavalheiro. Esperando. O cão, incitado pelo dono, saltou por cima da cancela do portão e perseguiu o infeliz baronete, que fugiu gritando pela Aleia dos Teixos. Naquele túnel sombrio devia realmente ter sido uma visão horrível ver aquela criatura preta enorme, com as mandíbulas em chamas e os olhos candentes, saltando atrás da sua vítima. Ele caiu morto no fim da Aleia de ataque cardíaco e terror. O cão havia ficado sobre a margem gramada. Enquanto o baronete havia corrido pelo caminho,
de forma que nenhuma pista senão a do homem era visível. Ao vê-lo caído imóvel, a criatura provavelmente aproximou-se para farejá-lo, mas encontrando-o morto, havia se afastado novamente. Foi então que ela deixou a marca que foi realmente observada pelo Dr. Mortimer. O cão foi chamado e levado às pressas para o seu covil no pântano de Grimpen, e foi deixado um mistério que confundiu as autoridades, alarmou a região e finalmente trouxe o caso ao campo da nossa observação. Isso quanto à morte de Sr. Charles Baskerville. Você percebe a astúcia diabólica dela, porque realmente seria quase impossível criar um caso contra o verdadeiro assassino. Seu único cúmplice era um que não podia nunca denunciá-lo, e a natureza grotesca e inconcebível do artifício só serviu para torná-lo mais eficaz. Ambas as mulheres relacionadas com o caso, a Sra. Stapleton e a Sra. Laura Lyons, foram deixadas com uma forte desconfiança contra Stapleton. A Sra. Stapleton sabia que ele tinha planos quanto ao velho, e também da existência do cão. A Sra. Lyons não sabia nenhuma destas coisas, mas havia ficado impressionada pela morte ocorrer na ocasião de um encontro não desmarcado, o que só ele sabia. Contudo, ambas estavam sob a influência dele, e ele não tinha nada a recear delas. A primeira metade da sua tarefa fora realizada com sucesso, mas o mais difícil ainda restava. É possível que Stapleton não soubesse da existência de um herdeiro no Canadá. De qualquer maneira, ele saberia disso muito em breve pelo seu amigo, o Dr. Mortimer, e o último contou a ele todos os detalhes da chegada de Sr. Henry Baskerville. A primeira ideia de Stapleton foi que esse jovem estranho do Canadá pudesse ser morto possivelmente em Londres sem ir absolutamente até o Devonshire. Ele não confiava na sua mulher desde que ela se recusara a ajudá-lo em preparar uma armadilha para o velho e não se atrevia a deixá-la por muito tempo longe dele com medo de perder a influência sobre ela. Foi por esse motivo que levou-a para Londres consigo. Eles se hospedaram, descobri, no hotel particular, Miss Borough na Craven Street, que foi realmente um daqueles visitados pelo meu agente em busca de provas. Ali ele manteve a mulher prisioneira no quarto enquanto ele, disfarçado com uma barba, seguiu o Dr. Mortimer até a Baker Street e depois até a estação e ao Hotel Northumberland. Sua mulher tinha alguma ideia dos seus planos, mas ela tinha um tal medo do marido, medo fundado no maltratamento brutal, que não se atreveu a escrever para prevenir o homem que ela sabia estar em perigo. Se a carta caísse nas mãos de Stapleton, sua própria vida não estaria segura. Finalmente, como sabemos, ela adotou o expediente de cortar as palavras que formariam a mensagem, e endereçar a carta numa letra disfarçada. Esta chegou ao baronete e deu-lhe o primeiro aviso do perigo que corria. Era essencial para Stapleton arranjar alguma peça de vestuário de Sr. Henry para que, no caso de ser obrigado a usar o cão, pudesse ter sempre os meios de lançá-lo na sua pista, com presteza e audácia. Ele cuidou disso imediatamente e não podemos duvidar de que o engraxate ou a camareira do hotel foram bem subornados para ajudá-lo em seu desígnio. Por acaso, contudo, a primeira bota que foi conseguida para ele era nova e, portanto, inútil para o seu objetivo. Então ele a fez ser devolvida e obteve outra, um incidente muito instrutivo, já que provou conclusivamente em minha mente que estávamos lidando com um cão verdadeiro. Porque nenhuma outra suposição poderia explicar essa ansiedade de obter uma bota velha e essa indiferença pela nova. Quanto mais outro e grotesco é um incidente, com mais cuidado ele merece ser examinado, e o próprio ponto que parece complicar um caso é, quando devidamente considerado e cientificamente manipulado, aquele que tem mais probabilidade de elucidá-lo. Depois tivemos a visita dos nossos amigos na manhã seguinte, seguido sempre por Stapleton no cabriolé. Pelo seu conhecimento do nosso endereço e da minha aparência, bem como da sua conduta geral, estou inclinado a pensar que a carreira criminosa de Stapleton não está limitada de maneira alguma a este caso isolado de Baskerville. É sugestivo o fato de durante os últimos 3 anos ter havido 4 roubos consideráveis na região oeste, para nenhum dos quais qualquer criminoso jamais foi preso. O último desses em Folkestone Court, em maio, foi notável pelo disparo a sangue frio no pajem, que surpreendeu o ladrão mascarado e solitário. Não posso duvidar que Stapleton obteve seus recursos que terminavam dessa maneira, e que durante anos ele tem sido um homem desesperado e perigoso. Tivemos um exemplo na presteza dos seus recursos naquela manhã, em que se livrou de nós com tanto sucesso, e também da sua audácia em mandar de volta o meu próprio nome através do cocheiro. Desde aquele momento ele compreendeu que eu havia assumido o caso em Londres, e que portanto não havia nenhuma chance para ele aqui. Ele voltou para Dartmoor e esperou a chegada do baronete. Um momento, disse eu.
Você descreveu, sem dúvida, a sequência dos acontecimentos corretamente, mas há um ponto que você deixou inexplicado. Que fim levou o cão quando seu dono esteve em Londres? Eu dediquei alguma atenção a esse ponto e sem dúvida ele é importante. Não pode haver nenhuma dúvida de que Stapleton tinha um confidente, embora seja pouco provável que ele alguma vez tivesse se colocado em seu poder partilhando todos os seus planos com ele. Havia um velho empregado na casa de Mary Pitt cujo nome era Anthony. Sua ligação com os Stapletons pode ser remontada a vários anos até o tempo em que dirigiu o colégio, de forma que ele devia saber que seu patrão e patroa eram realmente marido e mulher. Esse homem desapareceu e fugiu do país. É sugestivo que Anthony não é um nome comum na Inglaterra, ao passo que Antônio é em todos os países hispânicos ou hispano-americanos. O homem, como a própria senhora Stapleton, falava inglês bem, mas com um sotaque ciciado curioso. Eu mesmo vi esse velho atravessar o pântano de Grimpen pelo caminho que Stapleton havia demarcado. E muito provável, portanto, que na ausência do seu patrão fosse ele que cuidasse do cão, embora nunca possa ter sabido o fim para que o animal era usado. Os Stapletons foram depois para o Devonshire no sul, para onde foram seguidos em breve por Sr. Henry e você. Uma palavra agora quanto à minha própria posição na ocasião. Provavelmente você deve se recordar que quando examinei o papel sobre o qual as palavras impressas foram coladas fiz um exame minucioso da marca d'água. Ao fazer isso segurei-o a poucos centímetros dos meus olhos, e percebi um ligeiro aroma do perfume conhecido como jasmim branco. Há 75 perfumes e é muito necessário que um especialista em crimes possa distinguir uns dos outros, e mais de uma vez têm ocorrido casos em minha própria experiência que dependeram do seu pronto reconhecimento. A fragrância sugeria a presença de uma dama, e os meus pensamentos já começavam a se voltar para os Stapletons. Assim eu havia me certificado do cão, e havia desconfiado do criminoso antes mesmo de irmos para a região oeste. O meu jogo era vigiar Stapleton. Era evidente, contudo, que eu não podia fazer isso se estivesse com vocês, já que ele ficaria atentamente em guarda. Enganei todo mundo, portanto, inclusive você, e fui para o sul secretamente quando pensavam que eu estava em Londres. Minhas provações não foram tão grandes como você imaginou, embora esses detalhes triviais nunca devam interferir com a investigação de um caso. Fiquei a maior parte do tempo em Combe Tracey, e só usei a cabana da charneca quando foi necessário ficar perto da cena da ação. Cartwright tinha vindo comigo, e em seu disfarce como menino do campo foi de grande ajuda para mim. Eu dependia dele para a comida e a roupa branca, limpa. Enquanto eu estava observando Stapleton, Cartwright estava frequentemente observando você, de forma que eu podia manter na mão todos os cordões. Eu já disse a você que os seus relatórios me chegavam rapidamente, sendo reenviados instantaneamente da Baker Street para Combe Tracey. Eles me ajudaram muito, e especialmente aquela peça incidentalmente verdadeira da biografia dos Stapletons. Eu pude estabelecer a identidade do homem e da mulher, e saber afinal a quantas andava. O caso havia sido consideravelmente complicado pelo incidente do condenado foragido e das relações entre ele e os Barrymores. Isso também você esclareceu de forma muito eficiente, embora eu já tivesse chegado às mesmas conclusões pelas minhas próprias observações. Quando você me descobriu na charneca eu tinha um conhecimento completo de todo o negócio, mas não tinha um caso que pudesse ir a um júri. Mesmo a tentativa de Stapleton contra Sr. Henry naquela noite que terminou com a morte do infeliz condenado não nos ajudou a provar assassinato contra o nosso homem. Parecia não haver nenhuma alternativa senão pegá-lo em flagrante, e para isso tínhamos que usar Sr. Henry como isca, sozinho e aparentemente desprotegido. Fizemos isso, e ao custo de grave choque para o nosso cliente conseguimos completar o nosso caso e levar Stapleton à sua destruição. Que Sr. Henry tivesse sido exposto a isso é, devo confessar, um descrédito para minha condução do caso. Mas não tínhamos nenhum meio de prever o espetáculo terrível e paralisador que o animal apresentou, nem podíamos prever a cerração que permitiu que ele rompesse sobre nós tão inesperadamente. Tivemos sucesso em nosso objetivo a um custo que tanto o especialista como o Dr. Mortimer me asseguram ser temporário. Uma viagem longa pode permitir ao nosso amigo se recuperar não só dos seus nervos abalados, como também dos seus sentimentos feridos. Seu amor pela dama era profundo e sincero, e para ele a parte mais triste de todo esse caso negro foi ter sido enganado por ela. Resta apenas indicar o papel que ela desempenhou em tudo isso. Não pode haver nenhuma dúvida de que Stapleton exercia uma influência sobre ela que pode ter sido amor ou pode ter sido medo, ou muito provavelmente ambos.
já que elas não são de maneira alguma emoções incompatíveis. Ela era, pelo menos, absolutamente eficaz. Por ordem dele, ela concordou em passar por sua irmã, embora ele encontrasse os limites do seu poder quando procurou fazer dela o acessório direto do assassinato. Ela estava pronta para avisar Sr. Henry desde que pudesse sem implicar seu marido, e tentou fazer isso várias vezes. O próprio Stapleton parece ter sido capaz de ciúmes, e quando viu o baronete fazendo a corte à dama, embora isso fizesse parte do seu próprio plano, apesar disso não pôde evitar interromper com uma explosão apaixonada que revelou a alma inflamada que os seus modos retraídos escondiam tão astutamente. Encorajando a intimidade, ele certificou-se de que Sr. Henry iria frequentemente à casa de Mary Pitt e que teria mais cedo ou mais tarde a oportunidade que desejava. No dia do crime, no entanto, sua mulher voltou-se de repente contra ele. Ela havia sabido de alguma coisa sobre a morte do condenado, e sabia que o cão estava sendo guardado na dependência na noite em que Sr. Henry ia jantar lá. Ela responsabilizou o marido pelo crime pretendido, e seguiu-se uma cena furiosa na qual ele revelou pela primeira vez que ela tinha uma rival no seu amor. A fidelidade dela transformou-se num instante num ódio amargo e ele percebeu que ela ia traí-lo. Portanto, amarrou-a, para que ela não tivesse nenhuma possibilidade de avisar Sr. Henry, e esperou sem dúvida que quando toda a região atribuísse a morte do baronete à maldição da sua família, como certamente faria, ele poderia recuperar a fidelidade dela fazendo-a aceitar o fato consumado e manter silêncio sobre o que sabia. Nisso acho que de qualquer maneira ele cometeu um engano, e que se nós não estivéssemos lá, a sorte dele estaria selada apesar disso. Uma mulher de sangue espanhol não perdoa um agravo desses tão facilmente. E agora, meu caro Watson, sem me referir aos meus apontamentos, não posso fazer um relato mais detalhado para você deste caso curioso. Não sei se alguma coisa essencial foi deixada sem explicação. Ele não podia ter esperado matar Sr. Henry de susto como havia feito com o velho tio com o seu cão diabólico. O animal era selvagem e estava meio esfomeado. Se a sua aparência não matasse sua vítima de susto, pelo menos paralisaria a resistência que ela pudesse oferecer. Sem dúvida, resta apenas uma dificuldade. Se Stapleton herdasse, como poderia ele explicar o fato de ele, o herdeiro, estar vivendo escondido sob outro nome tão perto da propriedade? Como poderia ele reivindicá-la sem levantar suspeitas e perguntas? Essa é uma dificuldade formidável, e receio que você esteja pedindo demais quando espera que eu resolva isso. O passado e o presente estão dentro do campo da minha investigação, mas o que um homem pode fazer no futuro é uma questão difícil de responder. A senhora Stapleton ouviu o marido discutir o problema em várias ocasiões. Havia 3 condutas possíveis. Ele podia reivindicar a propriedade da América do Sul, estabelecer sua identidade diante das autoridades inglesas lá, e assim obter a fortuna sem jamais vir à Inglaterra, ou podia adotar um disfarce, elaborado durante o curto período em que precisasse estar em Londres, ou, novamente, poderia fornecer as provas e documentos a um cúmplice, apresentando-o como herdeiro, conservando o direito a uma proporção da renda dele. Não podemos duvidar pelo que sabemos dele que ele teria encontrado algum meio de se sair da dificuldade. E agora, meu caro Watson, tivemos algumas semanas de trabalho duro, e por uma noite, acho eu, devemos voltar nossos pensamentos para coisas mais agradáveis. Tenho um camarote para Les Huguenots. Você já ouviu de Resques? Posso pedir-lhe então para estar pronto em meia hora, e podemos parar no Marcigny para um pequeno jantar no caminho? Fim. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.